um boneco robô de cupcake maligno que ataca as pessoas. Esse é um dos elementos de destaque do filme Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, que estreia agora no Brasil, que é a adaptação da franquia de games do mesmo nome, que tem inclusive uns 10 games até onde vi, né, e que só assisti gameplay, mas porém eu li um dos livros da franquia e realmente tem uns conteúdos bem interessantes, galera. Então venham comigo aqui no Monstros das Aventuras pra gente fazer um pouquinho a análise desse filme. Primeiramente, qual é o roteiro desse filme? Lembrando que vamos falar sem spoilers aqui. Basicamente, nós temos um rapaz que trabalha de segurança dentro de uma pizzaria desativada, justamente a pizzaria Fred Fazbear, onde o Fred é o nome, inclusive, do ursinho de pelúcia robô, que é o mascote principal da loja. Só que a loja foi desativada justamente por causa de crimes que aconteceram no passado. O rapaz, ele tem uma série de traumas, principalmente um grande trauma da infância que está associado, inclusive acentuado por essa história dos crimes, diga-se de passagem, né? E ele não pode simplesmente cair fora de lá quando começa a descobrir as coisas macabras dentro da pizzaria, simplesmente porque ele precisa urgentemente de dinheiro, não apenas para pagar as contas, mas para conseguir manter a irmãzinha dele, a única pessoa decente da família que sobrou. Pois bem, vamos já tirar o elefante de dentro da sala e falar o seguinte: a coisa mais legal que realmente tem dentro desse filme são os animatrônicos. Os bonecos em tamanho um pouco maior do que o ser humano são muito bem feitos, não são feitos com computação gráfica, são feitos de verdade, aquilo que a gente chama de efeitos práticos, que no caso estão muito bem elaborados, estão cheios de expressões, e quando eles se reúnem para planejar alguma coisa e caçar alguém, nossa! O negócio é bem feitinho, inclusive você vê as expressões dos olhos, o jeitão dele, sabe? É muito bem bolado isso. Então nós temos o cupcake maligno, nós temos a Chica, que é a galinha que, basicamente quase um pintinho amarelinho, que pega e segura e guia o cupcake. Nós temos o Ted, que funciona como um mascote principal da pizzaria, com um tipo de ursinho cantor. O Bunny, que é o coelhinho com uma guitarra. E ainda por cima nós temos Foxy, a raposa pirata. A personalidade de cada um deles não é desenvolvida de forma direta dentro do filme, né? Nós temos muito mais a identidade mais coletiva deles e o desenvolvimento maior acaba sendo do Cupcake, por incrível que pareça, e um pouco do Fred também. E o nosso querido protagonista, ele então tem 3 problemas que ele tem que enfrentar no meio. Em primeiro lugar, tem os traumas dele, que ele tá tentando lidar com a cabeça até hoje, que realmente a cabeça dele é muito ferrada. Eu acho que o filme é uma fantástica lição na necessidade de você ter acompanhamento psicológico nas escolas, como a gente tá pedindo há anos, diga-se de passagem. Porque tem gente com cabeça muito ferrada como criança que vai ter a cabeça ferrada quando adulto, se não for pegar, começar a tratado logo de início, sabe, gente? Tanto que a irmãzinha dele também tem sérios problemas. Inclusive, eu agradeço muito o comentário de um amigo meu, obrigado aí do Claquete de Papel, que falou como a postura dela lembra muito uma questão de autismo, poderia ser muito bem trabalhada dessa forma, né? Porém, eles acabam trabalhando de forma superficial isso. Mas já vou entrar. Então, ele tem que lidar com os traumas pessoais dele, tem que lidar com a pizzaria mal assombrada, e ainda por cima temos uma tia do mal que contrata a gente pra uma gangue pra pegar e prejudicar o rapaz, já que ela deseja a todo custo arrancar a irmãzinha dele. Bem, o lado bom é que essa vilã secundária e com a gangue dela ajuda a gerar ótimas cenas de terror lá dentro, inclusive envolvendo os bonecos. Então, pelo menos, essa parte aí eu achei bem bacana, sabe? E quando a gente mergulha nessa questão de traumas, é bem interessante como o livro, mesmo o game, lida muito com isso, sabe? Essa questão de você revisitar a trauma da infância, de tentar lidar com isso, sabe? Inclusive, eu cheguei a falar num vídeo chamado Brinquedos do Terror, até onde, na verdade, toda essa questão de lidar com brinquedos do mal pode ser, na verdade, vista de forma inconsciente, como você tentar pegar e trabalhar traumas da sua infância, já que o brinquedo é uma das coisas clássicas da infância, ainda mais se pensarmos em ursinhos, e nos anos 80, que é onde teoricamente foi aberta a pizzaria, aconteceu as catástrofes lá dentro, foi justamente uma onda de desenhos de ursinhos fofos, né, que inclusive se arrastou depois para os anos 90, com ursinhos
carinhosos, ursinhos Gummy, tivemos os ursinhos Ted, ursinho Puff, Pau Pau, os ursinhos mágicos, tivemos até desenho dos Ewoks, que era dos, se eu pronunciei correto, lá do Star Wars, que aparece no episódio 6, né? Retorno de Jedi. Então, faz sentido você trabalhar justamente com essa temática de ursinho aí no meio. Então, tudo isso tem uma série de elementos interessantes lá dentro, e como eu disse, o visual dos ursinhos ficando uma coisa, ao mesmo tempo temos robôs tecnológicos que tem um aspecto meio fofo, mas à medida que vai desgastando, vai fazendo aquela coisa metálica, toda distorcida, normal, inclusive de qualquer equipamento eletrônico com o tempo, sabe? Que deixa um visual bem macabro, quase meio Exterminador do Futuro. Isso aí é demais. Porém, o desenvolvimento é outro assunto, que o filme nunca decide se ele vai pegar e ir para um lado mais galhofa, viva o Cupcake o assassino, abraço Cupcake, eu adoraria mais disso, ou se vai desenvolver justamente o lado mais sério, melodramático e sério, porque não é um problema. Os filmes do Stephen King, as obras boas dele, a primeira meia hora é um mega drama. E esse mega drama, na verdade, ele não apenas está gerando um cenário, ele vai ser desenvolvido como base fundamental dentro da história sobrenatural depois. E, infelizmente, como ele nunca se decide, ele acaba nunca desse desenvolvimento, seja os personagens, sendo o cenário, de forma muito aprofundada. As coisas são jogadas o mínimo possível. É quase estratégia de criação de um conto, onde você dá o básico para cada personagem, para cada ponto do cenário, para o leitor poder pegar e entender o que tá acontecendo, mas nunca ele mergulha, ele nunca te puxa lá pra dentro, como seria num romance, né, como seria, geralmente você teria fazendo uma longa-metragem, pra pegar e entender as nuances e mostrar todas as possibilidades daquilo, sabe? Então, acho que esse é um dos principais problemas de desenvolvimento e que gera todos os problemas de desenvolvimento secundários na história. Porém, quando você pega um filme galhofa para poder pegar, relaxar a cabeça e pegar essas temáticas, mais como umas coisas para você pincelar, para você pensar depois, nossa, talvez seria legal pegar e num terapeuta para tratar os meus traumas de infância seria interessante. Nós temos umas coisas de infância que em casa seria pegar, estruturar tudo, doar uns brinquedos antigos, sabe? Então, acho que se a gente pensar nisso aí, dá pra poder pegar e curtir bem bacana mesmo. Inclusive porque, olha, os bichos aparecem o tempo todo e eu sou apaixonado por filmes de brinquedo maligno. Tanto que um dos meus favoritos vai ter vai ter vídeo nesse canal daqui a pouco, entre uma semana e 15 dias, então fiquem ligados aqui, galera. E o que ocorre? Esse filme, ele foi lançado tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Teoricamente ele era para ser do streaming, direto para sistemas de streaming, então meio que o cinema é quase como um extra para ele. Então ele não foi feito para ser um grande épico por questão do cinema, então já diminui um pouco a bola um pouco. E ao mesmo tempo, o pessoal ficou tão empolgado por causa que os jogos são tão famosos, que aquilo que ele já ganhou, a empresa, que é a Blumhouse, que é especializada em terror, que fez em parceria inclusive com os estúdios Universal, que também não deixa de ser outra empresa que também tem toda uma história do terror com os monstros clássicos da Universal. Aquilo que eles lucraram loucamente, que mais do que pagou o filme, só de licenciamento para canais de televisão e streaming por aí, já garantiu uma continuação. E o que acontece? Quando eu fui no cinema, eu peguei uma sessão especial, que era uma sessão tripla, aqui no Cinema Belas Artes, onde você pegava e tinha em seguida 2 filmes surpresa que você não sabia o que ia assistir. Pelo preço do ingresso, tava fantástico, 3 filmes. E os 2 filmes surpresa, então vamos nessa. Gente, tava lotado de gente em torno de 20 e poucos anos, poucos anos mesmo, sabe? Acho que tinha os adolescentes lá também, muita gente na faixa dos 20, também 18. E o que acontece? O pessoal lotou o cinema, vibrou, gritou, e é tão gostoso depois da pandemia a gente finalmente ver isso de volta, e com um filme de uma franquiazinha pequenininha, assim, que não é tipo uma coisa da Disney, por exemplo, sabe? Ou uma coisa da Warner, sabe? Isso aí é bem... nesse sentido de atrair toda uma galera jovem pra dar uma renovada no cinema é bom. E o que acontece? O outro filme surpresa é justamente o o Brinquedo Assassino original dos anos 80, que é justamente o vídeo que depois eu vou fazer aqui no canal, aguardem aí dentro de 15 dias, galera. E o que ocorre?
o pessoal vibrou, muita gente só conhecia por meme, ou mesmo pelo seriado recente, daquela galera que eu tava escutando, quando eu tava escutando lá do lado, e gente, o pessoal vibrou, assim, todo mundo ficou ultra tenso, né, com o filme, e o pessoal aplaudiu loucamente, ovacionou o filme do Brinquedo Assassino, sabe? Então é muito legal, porque funcionou como uma forma de introdução dos clássicos pra essa galera, inclusive depois teve um filme chamado Passe de Mágica, de 78, que é considerado um dos primeiros filmes do tema de Brinquedo Assassino, que teve sucesso, que, cara, finalmente, é tão difícil você conseguir fazer a galera assistir filme antigo, e mesmo o pessoal já tendo esvaziado, em parte por causa do horário, em parte porque 3 filmes realmente pode ser bastante cansativo, em parte porque não conheço nada disso, ou já vi um filme bem legal, vou embora agora, sabe? O pessoal também pegou, teve uma galera que aplaudiu e curtiu bastante dessa turma jovem, depois do Passe de Mágica. Então é muito legal como foi utilizado isso como ferramenta para apresentar clássicos pra galera nova. Então eu acho que como instrumento para introduzir a turma pro terror e para bons filmes, na verdade, eu acho bacana, assim como a gente tem livros de YouTube atualmente com qualidade muito variada, mas dá para utilizar alguns com qualidade mais razoável como introdução para o universo de fantasia e para outros materiais interessantes. Inclusive uma coisa importante, o filme ele tem PG-14 de classificação etária. E, com isso, várias mortes, elas são em off, então a gente não tem um banho de sangue na tela. Inclusive, temos uma outra morte mais elaborada lá dentro do filme, né? Uma outra, temos cenas de perseguição, mas são um pouquinho mais raros, né? Inclusive, eu acho que o pessoal tava com muito medo, se tivesse muita coisa, de repente baixasse a classificação etária, o pessoal ficasse com medo. Mas tem um lado bom que é o seguinte, quem não gosta de terror, esse pode ser uma boa e não quer um filme muito elaborado, complexo, também muito cabeça, esse pode ser uma ótima introdução, já que as mortes são em off e ao mesmo tempo temos toda a tensão que vai pegar e acontecer já, sabe? Tipo, você sabe que a pessoa morreu porque em seguida, 2 segundos antes de acontecer aquilo, o negócio muda a tela e tem e você escuta o berro, né? Então... Mas, gente, nesse sentido, eu acho um filme bom como introdução para quem, inclusive, ficaria mais afastado do terror e gostaria de uma coisa mais recente, mais ligada às coisas de tecnologia e tudo mais. Inclusive, eu acho a introdução muito bacaninha, inclusive com os créditos iniciais, tendo uma série de animações feitas em pixel art, aquele sistema quase como se fosse joguinho retrô, basicamente, que contando parte da historinha do filme, que eu achei muito bacana mesmo, e eu acho que o filme assim ajuda a pegar e trazer um pouco dessa geração TikTok pra dentro do universo do cinema e apresentar outras coisas, sabe? Então, desejo sim que quando tiver a continuação, que com certeza vai ter, explore melhor a mitologia, explore melhor os personagens, e eu acredito muito que com isso eu vi nascer na prática uma nova franquia estilo Resident Evil do cinema, sabe? Que tirando o último filme, nós tivemos aquela sextalogia que, outro lado, tipo, a maioria dos críticos não curtiu, teve toda uma galera do fandom que também não curtiu, porque realmente teve umas alterações meio brutais, muita coisa ficou meio superficial lá dentro. Em termos técnicos, temos altos problemas de roteiro, porém, é uma diversão gostosinha que atraiu muita gente pro cinema, fez muita gente que não conhecia a franquia conhecer a franquia também, atrair pro universo de terror. Eu e meus irmãos, foram os filmes que pegou e atraiu a gente para assistir outros filmes de zumbis que estavam tendo na época, como o Extermínio, por exemplo, sabe? Ou Novo Madrugada dos Mortos, que tinha saído, sabe? Então, eu acho que, como eu disse, pode ser utilizado como uma forma de introdução maravilhosa para dentro dessa riqueza de variedades de materiais cinematográficos. E eu queria saber a sua opinião, lembrando uma coisa importante, se você conhece alguém que não gostou do filme, não ataque ele. Gente, como eu disse, o filme tem problemas e eles podem ser realmente bem complicados, dependendo da forma como você pega e observa cinema. E tá tudo bem. Então, se você gostou ou não gostou, o importante é não se ataquem. O importante é cada um pegou, não curtiu? Parte pro próximo filme, beleza, coloca suas críticas, que é fundamental. Curtiu? Beleza, não ataque quem não gostou, porque ele tem a própria experiência dele. Pelo contrário, fale pra essa pessoa que não gostou e disse: oi, me dá umas dicas legais de filme que também trabalhem com esse tema, e aproveite com isso pra você pegar e curtir ainda mais todo um universo que você ainda não conhece de audiovisual. Eu sou o Luiz do Monstro de Aventuras e até o próximo vídeo. Falou!